Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente, né? O Senhor nos chama para trabalhar na sua vinha. A recompensa é a eterna felicidade. Então, que nós possamos celebrar com alegria e fé. Então, a primeira leitura está em Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 11. Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 11. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam de si mesmos. Não apacentaram os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim que se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam as minhas ovelhas, andam desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então essa primeira leitura mostra pra gente, né, sobre mostra sobre fala, né, sobre a profecia contra os pastores infiéis de Israel. Então aqui Deus fala através do profeta Ezequiel, né, ele fala sobre os pastores infiéis, né, que ele fala assim: vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. E aqui ele fala: assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e tomar conta delas. Ou seja, ele estava falando dos pastores infiéis, desculpa, estava falando dos pastores infiéis que não cuidam, que não cuidam das suas ovelhas, né? E que ele mesmo vai buscar as ovelhas e ele mesmo vai tomar conta delas. Então, que nós possamos, sempre, cuidar das ovelhas, que a gente sempre possa, realmente sempre, fazer o bem a todos, e sempre procurar obedecer a Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata.
ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então o evangelho de hoje funciona como que uma nota explicativa na passagem do jovem rico, tanto, Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30. Tanto o episódio do jovem rico quanto a parábola que ouvimos hoje, terminam com uma máxima que moldura a parábola em questão. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, isso mostra que Deus ama a todos, Deus quer acolher a todos, tá certo? Então, Deus nos ama por igual. Deus acolhe a todos, tá certo? Então, que nós realmente possamos sempre amarmos e nos respeitarmos como irmãos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã. Aliás, todos aqui quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.